Vamos para a palavra de hoje? Fornalha ardente, hein? Quem aqui já sabe já aí? Daniel capítulo 3. Oh glória! Essa palavra ficou no meu coração e está me confrontando essa semana toda aqui, viu meu irmão? Daniel capítulo 3, versículo 16. Daniel capítulo 3, versículo 16. Ser crente não é fácil, meu irmão. Servir ao Senhor não é fácil. É passar por fornalhas. É viver enfrentando as fornalhas da vida. É ser lançado várias vezes na fornalha. Então ser crente não é fácil, meu irmão. Mas glória a Deus, porque tem um quarto homem que caminha conosco na fornalha. Aleluia. Já estou dando um spoiler da mensagem aqui, já está tão borbulhando no meu coração que eu já quero ir para o final já, está vendo? Aleluia. Todos acharam? Daniel capítulo 3, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos os seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes dos seus exércitos amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei em sua ira havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. Versículo 24. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem se queimar. E o 4º homem se parece com o Filho dos deuses. Aleluia. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Ministra aos nossos corações, ó Pai, nessa manhã. Ah, Jesus, muda os nossos pensamentos, Pai, tira a incredulidade, tira o medo, Pai. Toca a minha mente, Pai, para que a minha mente, Pai, não se perca, Pai, mas que possamos ser fiel à Tua vontade, à Tua palavra aqui nessa hora, Pai. Nós precisamos do Senhor. O Espírito Santo age, Pai, de maneira especial nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Meus irmãos, quem eram esses homens? Quem era Sadraque, Mesaque, Abednego, Beltesazar, Daniel, Misael, Azarias, Azarias, era o nome desses homens que estavam na Babilônia. A Bíblia conta a história que Deus permitiu que o povo dele fosse levado cativo pelos babilônios. A Bíblia fala que por volta do ano de 530 antes de Cristo, Jerusalém foi sitiada,
Existia um rei, Nabucodonosor, que ele era, meu irmão, um rei muito feroz, forte. Ele falava que ele era o rei dos reis. Ele tinha um poder muito forte sobre ele, porque Deus tinha permitido. E a Bíblia fala que Deus queria tratar com os seus filhos, e permitiu que eles ficassem nesse exílio. Aí a Bíblia diz que certo tempo a cidade de Jerusalém, que estavam afastados do Senhor, eles foram sitiados, e esse rei, que tinha um poderio muito grande, ele cerca a cidade de Jerusalém e fala: olha, a partir de agora vocês são meus. E ele, meus irmãos, Deus permite que ele leva utensílios da casa de Deus, ele leva para a Babilônia. E além dos utensílios, ele fala assim para os homens, dá uma ordem, fala assim: olha, pega os nobres, os jovens, pega os jovens nobres da linhagem real, ou da nobreza, e você separa os melhores, e traga para o palácio, traga para a Babilônia. E lá você pega esses jovens e vocês vão ensinar eles a literatura nossa, vocês vão ensinar as nossas regras, ensina os nossos deuses para eles, embute neles a nossa cultura, embute sobre a mente deles. Olha como o diabo ele é astuto, meus irmãos, parece como hoje. O que o diabo adora, meus irmãos? É destruir o quê? É a juventude, não é verdade? Ele quer destruir a mente dos jovens, ele quer destruir a capacidade de raciocínio, para dizer que o mundo é a escolha certa, que a escolha que nós precisamos ter é o mundo, é as coisas deste mundo. O diabo vem de maneira desgraçada, e ele vem querer tocar a mente, e ele fala o que para eles? Olha, tragam eles e dá o melhor para eles. Esse rei Nabucodonosor vai lá e pega homens da linhagem real, e aí entre eles está Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia fala que eram jovens ainda, 4 jovens, mas quando eles são levados, meus irmãos, preste atenção aqui que faz parte desse contexto a gente entender. Quando eles são levados lá para o palácio, o rei chama, meus irmãos, o homem de confiança dele, fala: olha, dá para eles comida da mesa do rei, dá para eles o vinho que o rei serve aqui, ensina a eles o melhor, dê túnica para eles, põe eles para se sentirem à vontade, porque a partir de hoje eles serão nossos, e eles vão servir aqui o reinado. Primeiro ponto que nós precisamos entender dessa palavra, que é tremendo. Daniel, meus irmãos, se levanta no meio deles e fala: nós não, nós temos um Deus que nós servimos. Eles eram jovens, meus irmãos, mas eles já conheciam um Deus, que eles tinham feito uma aliança. Eles chegam, eles combinam entre eles e falam: não, nós não podemos, essa comida é consagrada, essa nação é consagrada, nós não temos aliança com esses deuses, nós temos aliança com o Deus vivo, o Deus dos nossos antepassados, nós temos uma aliança com o Deus de Israel, nós não podemos nos contaminar. A Bíblia usa essa expressão, que ele fala: nós não podemos nos contaminar com as comidas, com os manjares do rei. E aí, meus irmãos, ele chega lá diante daquele homem, do chefe lá deles, e fala: olha, por gentileza, nós não podemos nos contaminar com a comida e com a bebida do reino. Então eu quero fazer um voto com você, durante esse período todo que nós vamos ficar sendo preparados, dá apenas para nós legumes e água, e nós vamos viver somente com esses alimentos. E o homem, meus irmãos, a Bíblia fala que Deus dá graça, Deus acha graça sobre eles, e ele fala: mas eu tenho medo do rei, porque se eles verem vocês desnutridos, caidinhos, eu que vou morrer, vou perder minha cabeça, porque ele me deu uma ordem de cuidar de vocês. E Daniel propõe para ele, e fala: olha, vamos fazer uma proposta, se daqui a 10 dias, você dá comida para todo mundo, e para nós também, deixa só a gente no alimento leve, daqui 10 dias você volta e vai ver como está o nosso semblante. A Bíblia fala que eles concordam, meus irmãos, e depois dos 10 dias,
Eles voltam lá, o semblante de Daniel e seus amigos era muito melhor do que os demais. Eles decidiram não se contaminar com a comida do rei. O que isso serve para nós nessa manhã? O mundo oferece comidas para nós todos os dias. O diabo vai oferecer, meus irmãos, um alimento. Aqueles homens não quiseram estar ali, eles foram forçados a estar ali. Agora eles estavam na condição até de escravos daquele senhor deles. E eles podiam ter a liberdade de falar assim: puxa vida, nós estamos aqui, não nos foi pedido se nós queríamos ou não, mas vamos comer então. Não, eles decidiram não se contaminar. Servir a Deus, preste atenção, é nós irmos em contrariedade àquilo que o mundo oferece para nós. Para nós servirmos a Deus, meus irmãos, com integridade, com verdade, nós precisamos abrir mão das comidas que o mundo oferece. Nós precisamos abrir mão daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo fala que é bom. E olha, preste atenção, você aqui, meu irmão, preste atenção, porque o Espírito Santo às vezes está incomodando em falar com você. Nós tivemos um período agora, passamos agora o carnaval. Cada ano que passa eu tenho percebido que o carnaval tem ficado cada vez mais comum, no meio inclusive cristão. O que era antes proibido, o que era antes que a gente achava uma aberração, agora não é tanto assim. Estava vendo um vídeo desses dias agora, acho que de 1992, as igrejas evangélicas, cantando em espírito e em verdade, meus irmãos. Nós só víamos a igreja para louvar, para adorar, para buscar ao Senhor, e as pessoas viam: eles são um povo diferente. O evangélico, o cristão, o crente, eles são diferentes. A estratégia do diabo é o quê? É que cada vez mais nós vamos nos contaminando com a comida. E se nós comermos uma vez, sabe o que vai acontecer? Nós vamos gostar. Cuidado, meus irmãos, em se alimentar com aquilo que Deus não quer. Porque um dia que você comer uma comida, meu irmão, e ela é boa, você vai trocar a comida do rei por legumes e água? Vai trocar o vinho nobre que o rei estava oferecendo por uma água? Vai trocar as melhores comidas feitas nas mãos dos melhores cozinheiros? Não. Está errado, meu irmão. Aos olhos do mundo está errado, mas aos olhos daquele que serve a Deus, é mais ou menos assim: eu faço questão, eu quero. E sabe o que vai acontecer quando a gente abre mão das coisas do mundo? Sabe o que acontece? Nos próximos 10 dias você vai estar melhor do que aquele que serve o mundo, sabia? No próximo mês você vai estar muito melhor, muito mais fortalecido, muito mais abençoado do que aquele que aparentemente está servindo da comida do mundo. Depois de passar um certo tempo, daqui a um ano, você vai falar: eu continuo nesse propósito. Sabe o que você vai ver? Vai viver: eu estou muito melhor do que o tempo que eu estava sendo servido pelo mundo. Isso nem tem a ver aqui com a fornalha, meu irmão. Isso aqui foi só uma introdução. Não tem nada a ver com a fornalha isso aqui. Mas eu senti no meu coração de falar. Fique atento. Cuidado nos lugares que você está caminhando. Cuidado com as portas que você abre, que não é para você abrir. Cuidado com os vídeos que você tem acessado, que não é para você acessar. Cuidado com os ambientes de amigo que você tem, que não é para você ter. O Salmo 1 fala que nós precisamos vigiar. Nós precisamos sair da roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque depois, quem vai sofrer vai ser nós mesmos. Porque a comida vai fazer mal para nós. Um dia que nós entregamos a nossa vida para Cristo, meu irmão, é o maior milagre da sua vida. Preste atenção aqui, é o maior milagre que você pode ter, mas também você ganhou um grande problema. Porque a Bíblia fala que um dia que você conhece o Senhor Jesus, e depois você se arrepende, ou você sai, é melhor que você nunca tivesse conhecido.
porque não tem como servir a dois senhores. Eu ministrei aqui em Mateus. Então que o Espírito Santo de Deus nos dê hoje graça, para nós abrirmos mãos desse alimento que o mundo quer nos oferecer. Pastor, o que você está falando? Disso mesmo que você está pensando, meu irmão. Andar em locais que Deus não se agrada, viver servindo, sendo crente aqui e sendo demônio lá fora, se aliançando com quem Deus não quer, é abrir mão. Nós temos tudo para comer o que é bom, mas nós decidimos: Senhor, eu não quero me contaminar. Vai ser difícil, mas se você se posicionar, se você, meu irmão, criar um hábito de ser fiel a Deus, você vai passar os 10 dias, você vai passar uma semana, os 3 anos, e a sua aparência vai ser muito melhor. Os benefícios da fidelidade a Deus. Sabe o que Deus fez com esses homens? A Bíblia fala que Deus enche eles, meus irmãos, com sabedoria, muito mais do que qualquer outra pessoa daquele reino poderia ter. A Bíblia fala que Deus deu graças para eles junto ao rei Nabucodonosor. Daniel foi achado em graça. Daniel interpreta o sonho do rei no capítulo 2. Daniel é achado em graça, ele é constituído o maior governador, só estava abaixo do rei. Por quê? Porque ele foi fiel, meus irmãos, ao Senhor. É dolorido num primeiro momento, é difícil, é até meio bobão nós sermos num primeiro momento, mas quero dizer para você que vai colher os frutos da fidelidade a Deus. Aparentemente nós vamos ser envergonhados, nós vamos ser taxados disso ou daquilo, não tem problema. A minha aliança, o meu propósito, o meu compromisso é com o Senhor Jesus Cristo, não é com este mundo. Não é a nossa aliança, o nosso problema não é com este mundo, mas sim é com o nosso Senhor. Sabe qual que é um dos nossos problemas, meus irmãos? É que nós somos tão temporais, que nós vivemos hoje para amanhã nós sermos mais felizes, amanhã nós temos mais condições, amanhã eu ter mais, fazer uma boa viagem, amanhã eu ter um bem melhor, quando na verdade eu tinha que estar pensando, hoje eu tenho que pensar que amanhã eu estou mais perto da eternidade com Cristo, amanhã eu estou mais perto da morte, amanhã eu estou mais perto de encontrar com o meu Senhor, e aí nós vamos nos desapegando às coisas deste mundo. O Espírito Santo vem para ensinar a igreja dele, ele vem para nos confrontar, meus irmãos. Servir a Deus não é fácil. Nós vamos falar agora aqui da fornalha. Além de ter que abrir mão das iguarias do mundo, do rei, das comidas, nós ainda vamos ser jogados na fornalha. Olha só, ser crente, por isso que eu falei, não é fácil. Além de você ter que abrir mão do mundo, você ter que abrir mão do pecado, você não participar dessa roda, você ainda vai ser tentado, vai ser lançado na fornalha ardente, você vai viver essa vida de tribulação, meu irmão, mas no final a recompensa vai valer a pena. Quanto mais fiel você for, presta atenção, quanto mais fiel você for ao Senhor, mais o diabo vai te tentar, sabia? Quanto mais próximo você estiver do Senhor, você buscar a Deus, mais no quintal o inimigo vai querer estar, ele vai ficar tentando de todas as formas, porque ele sabe que se você for fiel a Deus, você vai receber os benefícios da fidelidade, da promessa do Senhor. Você vai passar pela prova cantando, você vai louvar o Senhor em meio à tribulação, sabia? Você vai glorificar a Deus, mesmo você não imaginando o que vai acontecer. Nabucodonosor, meus irmãos, a Bíblia fala, eu estava contando aqui a história, e aí o Espírito Santo me interrompeu aqui um pouquinho, estava contando a história que Nabucodonosor é esse grande rei, e aí, meus irmãos, ele estava com tanto orgulho, tanta altivez mesmo, porque ele tinha conquistado, o seu poder era grande, ele estava conquistando todas as nações, cidades, ele estava dominando, foi o maior império, meus irmãos, daquele tempo, e ele conquista, meus irmãos, e ele é poderoso mesmo, e com todo o seu orgulho, sua altivez, no capítulo 3 começa aqui dizendo que ele cria uma estátua,
Ele pede para criar uma estátua, meus irmãos, pequenininha, de ouro. Ele cria, meus irmãos, uma estátua de ouro, imagina, pequena, com 27 metros de altura. Sem nenhuma pretensão, só 27 metros de altura. O tamanho de um prédio, ele cria uma estátua, com quase 3 de largura, 2,7 a Bíblia fala, de largura. E ele cria uma estátua, mas a estátua não é suficiente. Além da estátua, ele cria uma ordem. Ele chama o arauto do rei, e o arauto do rei toca a trombeta e dá uma ordem, e fala: a partir de hoje, todos os povos, nações, reinos, independentemente de onde você seja, raça, nação ou língua, está aqui no versículo 7, ele fala: todos, ao ouvir o som dos instrumentos tocarem, quando os instrumentos tocarem, todos devem se prostrar diante da estátua que o rei criou, e deve adorá-la, essa estátua. E eles, meus irmãos, a Bíblia fala que toca-se a trombeta, e toca todos os instrumentos, e a Bíblia fala que toda a nação se ajoelha diante da estátua de ouro que é feita, e todos vão lá e se curvam diante da estátua. Mas aqueles homens que serviam a Deus, eles não se curvam. Eles já não se curvaram lá no capítulo 1, porque eles não se contaminaram com os alimentos do rei, amém, meus irmãos? A Bíblia fala que eles foram tidos como, Deus prosperou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e instituiu eles para eles estarem acima de todos os feiticeiros, astrólogos, todos. E eles, meus irmãos, estavam superior, e eles eram homens abençoados. Mas sempre tem alguém para nos trair, não é verdade, meus irmãos? Sempre tem alguém para querer puxar o tapete do outro. Sempre tem alguém que não vai ficar feliz aonde Deus vai te colocar. Preste atenção, sempre vai ter alguém que não vai estar feliz. Meu irmão, cai na real. Inveja, olho gordo, palavra de maldição, isso existe, meu irmão. Por isso que todos os dias você tem que se cobrir com o sangue de Jesus, amém? Você tem que orar todo o tempo e falar: Senhor, que toda a potestade, na minha casa a Bíblia fala, não vale encantamento, então toda essa opressão, inveja, olho gordo, não pode contra a minha vida, sai em nome de Jesus. Você tem que declarar isso, você tem que declarar essa palavra todo o tempo, meu irmão. A Bíblia fala que alguns subalternos, abaixo deles lá, vai lá diante do rei, e fala: ô rei, com licença, Senhor majestade. Chega diante do rei e fala: rei, o senhor deu uma ordem, não deu? Dei. O senhor criou aquela estátua maravilhosa, não criou? Criamos. E o senhor falou o que, rei? Que todos teriam que se curvar, não tinha? Sim, claro, eu dei essa ordem. Então, rei, é que tem 3 homens lá, que são aqueles judeuzinhos lá, aqueles que servem aquele Deus que eles falam que ninguém vê, aquele Deus que não é de estátua. Sabe o que está acontecendo? Quando toca os instrumentos, eles não se curvam. A Bíblia fala, meus irmãos, que o rei fica furioso. Como é que é? Como é que é? Preste atenção aqui, meus irmãos. O rei fala mais ou menos assim: peraí, eu criei uma estátua de 27 metros de altura, e eles não estão enxergando essa estátua. Peraí, eles servem um Deus que não tem altura, não tem nada, porque não se vê esse Deus. E eles vão trocar a minha estátua feita de ouro, a minha estátua preenchida, feita com os melhores artesãos que nós temos aqui. Eles vão trocar por um Deus que eles não vê. Não chama esses 3 homens aqui à minha presença. E eles conheciam o rei, meus irmãos. Eles eram admirados pelo rei, porque eles tinham sabedoria, Deus tinha dado graça para eles. E aí, meus irmãos, começa a história. Deus chega para eles e fala, versículo 3, versículo 13: então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir os meus deuses? Está lá.
e adorar essa estátua que levantei? Deus pergunta para eles, mas é verdade, mas por que você está fazendo isso? O rei está falando para eles, eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, olha o que ele diz, meus irmãos, e então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos. Eita, meu Deus. É mais fácil a gente adorar a estátua. Meu irmão, confiar em Deus é mais difícil, você sabia? Sabe quando vem aquela proposta para você de fazer coisa errada? Sabe quando vem a proposta do jeitinho brasileiro? Oh, misericórdia, de fazer a coisa errada, é muito mais fácil, sabe? Já está tudo difícil, você não está na sua nação, você já está num lugar diferente, você está escravo naquele momento, você está servindo a um rei que é difícil, além de tudo você confrontar, você está quietinho no seu lugar lá, me deixa quieto. No mínimo Sadraque e Mesaque deve ter falado assim, poxa vida, mas me deixa quieto, nós aqui, nós não estamos incomodando ninguém, pelo contrário, Deus nos deu sabedoria, nós estamos ajudando o reino, nós estamos fazendo prosperar esse rei, e ainda vem encher o nosso saco, me deixa quieto. Imagina ele pensando ali, me deixa quieto. Aí vem de novo confrontar a nossa fé, vem de novo falar do nosso Deus não fez mal para ninguém, realmente eles nem veem, né? É onde aquela expressão daquele louvor que a Aline Balcos tem, aonde está o seu Deus, me perguntam a todo tempo, aonde está o seu Deus? Meus irmãos, nós quando servimos ao Senhor, nós seremos tentados a todo tempo, a dizer aonde está o seu Deus, aonde está a sua fé, aonde está o seu coração, aonde você tem colocado a sua vida, como que você tem agido. O rei chega para eles e fala, é verdade que vocês não estão servindo? Espera aí, eu gosto de vocês são especiais, então eu vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou dar mais uma chance para vocês servirem, para vocês adorarem. Quando vocês ouvirem o som, sabe, só se prostra, não faz mais nada. Meu irmão, vamos pensar friamente aqui, de eles fechar os olhos e falar assim, Deus, ó Deus, ó, o que nós servimos, meu coração está no Senhor. Ó, Deus, eu vou me ajoelhar. Tocou a tua, Senhor, eu me ajoelhei aqui, ó, mas eu odeio essa estátua, meu compromisso é com o Senhor, tá? E tudo bem. Não seria mais fácil, meu irmão? Não seria até uma saída que a gente ia pensar e falar assim, ó, uma saída boa, né? Mas com Deus não tem meia história não, meus irmãos. Com Deus ou é tudo ou é nada. Ou nós servimos de todo o coração, ou nós servimos ao diabo, meu irmão. Com Deus, ou nós decidimos tomar uma postura séria, ou nós vamos ficar em cima do muro, e o muro já é de Satanás. O rei chega para eles e fala, olha, eu vou dar mais uma chance, se vocês não se prostrarem, eu vou lançar vocês na fornalha do fogo ardente. Aí o rei dá um tiro errado, Cidinha. O rei dá um tiro errado. O rei podia até queimar aqueles homens, mas ele dá um tiro errado. Aí ele termina falando assim, e eu quero desafiar, qual que é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Meus irmãos, preste atenção aqui, quando você tem uma vida com Cristo, quando você tem uma aliança com o Senhor, quando a sua vida é dirigida, direcionada pelo Senhor, o diabo pode se levantar e pode tentar te afrontar, e dizer, você não vai conseguir, olha, você vai ser envergonhado, cadê o seu Deus? Meus irmãos, eles falam isso todos os dias, quando nós estamos na presença de Deus, você pode ter certeza absoluta, que o seu Deus não dorme, não cochila, não tirou descanso, Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele continua
continua agindo. A Bíblia fala lá no Salmo 127, que nem cochilar ele vai, meus irmãos. O guarda de Israel, ele não dorme, ele te guarda em todo o tempo. O rei estava achando que ele tinha o poder, o rei estava achando que aquela estátua era superior ao nosso Deus, que ele estava governando, ele estava reinando, dominando todos, mas ele não tem poder, meu irmão, quando o nosso Deus dá ordem. Aleluia. Deus continua sendo Deus, isso que Ele é. A diferença aqui está em nós. Viu? Presta atenção. A diferença, Deus continua sendo, amém, meu irmão? Isso é indiscutível. A diferença, viu, é em nós. Pode ser que essa semana você vai ser tentado a ser provado sua fé. Deus é tão maravilhoso que Ele já envia a palavra certa. Pode ser que você está sendo provado na sua fé, provado no seu Deus, provado a ser tentado a comer os alimentos desse mundo. Deus continua sendo Deus, a diferença vai ser na postura de quem serve a Ele. Meus irmãos, em uma só voz, aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, em uma só voz, eles não cochilaram, não duvidaram. Eles não pediram para o rei, olha, tá, vamos pensar, e aí vamos ver, rei, sabe, vou disfarçar. Não, a Bíblia fala que na presença do rei, eles dizem, Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante do Senhor. Meus irmãos, quem nos defende é o nosso Deus, amém? Não fique preocupado com as tribulações, com as lutas, com as condições que o diabo está tentando colocar sobre a sua vida. Não tente se justificar diante das pessoas. Fala, o Senhor é o meu defensor, o Senhor é aquele que vai me ajudar, é o Senhor que vai me ajudar. Não precisamos achar respostas. Nós tentamos buscar respostas para um monte de coisa. Por que nós estamos sendo lançados na fornalha? A fornalha às vezes representa uma doença, que nós não entendemos o porquê. Às vezes se levanta, meus irmãos, uma solidão, que nós não entendemos o porquê. As fornalhas pode ser, às vezes, uma empresa que se quebrou, e nós não entendemos por que nós temos lançado numa fornalha. Às vezes um relacionamento que está desabando, e você está no meio dessa fornalha. Tem muitos porquês que nós não entendemos. Aqueles 3 amigos não buscaram a fornalha, meus irmãos. Aqueles 3 homens não buscaram, pelo contrário, eles fizeram tudo que agradava a Deus. Às vezes você pode se perguntar e você não vai achar certas respostas. Por que eu, sendo crente, você já fez essa pergunta algumas vezes, meus irmãos? Eu já fiz várias. Por que nós, sendo crente, pastor William, tem que passar por tanta luta, tanta tribulação? Não, mas nós servimos o Senhor. E eu vou além. Jesus, eu sou tão fiel ao Senhor, eu estou servindo a sua casa, Jesus. Jesus, eu vou na sua igreja. Por quê? Por que, Senhor, comigo? Você já fez essa pergunta? Alguém já fez essa pergunta? Sim, meu irmão? Já questionou a Deus isso aí? Algumas vezes, né? Essa semana. Por que, Senhor, que comigo? Porque o Senhor me deu essa família, Senhor? Né? Por que, Senhor? Por que é esse projeto desastroso? E nós não entendemos. E você já fez uma segunda pergunta agora aqui, né? Segundo questionamento. Mas aquela pessoa do mundo... essa pessoa do mundo, pastor William, aquele desgracento, aquele injusto. O salmista falou isso no Salmo 73. Ele fala, olha, eu comecei a olhar para o mundo, comecei a olhar para o ímpio prosperar, e ele fala, minha cabeça ficou meio maluca,
Sabe o que diz lá, meus irmãos, Salmo 73? O salmista diz assim, ó: os meus pés quase se escorregaram quando eu comecei a ver a prosperidade dos ímpios. Eu não conseguia entender, até que no fim eu consegui compreender o fim deles, e entender que a salvação vem do Senhor. Nós não entendemos por que às vezes nós passamos pela doença. Esses dias compartilhou, nós oramos aqui semana passada também pela irmã lá, a Vânia, pessoa de Deus, maravilhosa, descobriu que está com câncer, numa fase bem avançada, que só o milagre do Senhor. Aí eu estava preparando essa mensagem, pensei, quantas fornalhas nós somos lançados, e que nós não pedimos. Agora, sabe qual que é a diferença? É confiar no Deus que manda em todas as coisas. O que é um fogo? O que é uma luta? O que é uma tribulação? O que é, meus irmãos, diante do nosso Deus? Aqueles 3 homens chegam diante do rei e falam: rei, eu quero que o Senhor saiba, nós não vamos nos curvar diante dos teus deuses e nem na estátua que o Senhor criou, porque nós só servimos a um Deus, e nós não vamos vacilar nisso. E o versículo 16 que nós lemos, meus irmãos, eles dizem: rei, se o Senhor nos lançar na fornalha ardente, eu quero que fique bem claro, o Deus que nós servimos pode nos livrar dessa fornalha, o Deus que nós servimos pode nos livrar. Você sabe que o nosso Deus pode nos livrar de qualquer fornalha. E Deus, eu acho que o rei deve ficar olhando, meus irmãos, espantado. Uau! O que é esses camaradas? E eles vêm completo e falam: mas não acabou ainda não, Deus. Ô rei, porque se Deus também não nos livrar dessa fornalha, nós vamos continuar louvando e servindo a Ele. Nós sabemos que de uma forma ou outra, Ele continua sendo Deus, Ele vai continuar sendo o Senhor das nossas vidas. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Já podia puxar, né? Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo... Vocês cantam melhor, meu. Aleluia. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus, seja o quê? Seja o louvor. Você pode declarar: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vir, Ele é Deus, sabia? Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro, declare: não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Você pode declarar isso mais uma vez? Solte tua voz. Não adoro pelo que Ele... É verdade, Senhor, eu o adoro, Pai, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, continua, sabia? Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,
é Deus. Mas se não der, continua. Continua sendo Deus. Amém, aleluias. 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 Aleluia. Esses 3 homens, meus irmãos, nos ensina algo precioso nessa manhã. Ele vem e quebra com toda a regra a fé que eles tinham em Deus, meus irmãos. Eles não tinham domínio de nada, eles não tinham, nem na vida deles, o rei ia mandar matar eles, mas eles tinham a fé dentro deles. A Bíblia, meus irmãos, nos ensina que nós seremos lançados em várias fornalhas, porque tem fornalhas que são permissões de Deus nas nossas vidas. Essa fornalha foi uma permissão de Deus na vida deles. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 19, diz assim: porque Deus se agrada de vocês, quando? Sabe quando? Conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto. Aleluia. Porque Deus se agrada dos seus servos, quando? Conscientemente, sabendo. Sabe o que ele está falando? Você tem consciência, você está vendo que você está sendo injustiçado. Você está vendo que você está sendo afrontado de maneira errada. Você está sendo que essa calúnia que estão levantando contra você é mentira. Que você trabalhou bastante, que você é fiel, mas que você não está conseguindo romper. Sabe quando você luta uma luta que você tem certeza que você está certo, que você fez o seu melhor? Sabe quando você dá o seu melhor? Na sua casa você entregou tudo que você podia, você fez tudo que você podia, mas injustamente. Aí a Bíblia vem, o apóstolo Pedro vem e fala isso. Pastor, como que eu posso me alegrar no meio de uma doença? Como que eu posso me alegrar no meio de uma tribulação? Como que eu posso me alegrar no meio desse problema? E a Bíblia fala, porque Deus se agrada de vocês, quando conscientemente vocês sabem que vocês estão sofrendo por Ele, e vocês não perdem a paciência, vocês suportam com amor. Deus está se agradando, amém, meus irmãos? Continue firme, continue nessa fornalha, firmes. A Bíblia fala então que, já vou partindo agora para o final, meus irmãos, a Bíblia fala que o rei, ele fica furioso, a Bíblia fala que a cara dele se desfigura aqui, de tanta raiva que ele fica daqueles 3 homens. Peraí, quem são esses 3 judeuzinhos aqui que vai querer confrontar com um rei tão poderoso como eu? Peraí, como é que é? Vocês não vão se prostrar numa ordem que eu dei? Presta atenção, aumenta 7 vezes mais essa fornalha, eu quero ver esses caras derreter na entrada já. Aumentou, meus irmãos, a fornalha, sabe por quê? Porque todas as vezes que você se levanta para servir a Deus com integridade, o diabo vai querer também se levantar com fúria contra a sua vida, meu irmão. Mas eu quero dizer, pode se levantar o tamanho da tempestade, o tamanho da fúria, quem dá ordem para a tempestade se acalmar é o Senhor Jesus. Quem dá ordem, meu irmão, continua sendo Deus, que controla todas as coisas, Ele é o Senhor. O rei achou que ia vencer, matando eles, meus irmãos, não acaba com o poder de Deus. O rei não tinha entendido isso. O orgulho dele era tanto, que ele não tinha conseguido compreender isso. Manda aumentar 7 vezes e fala, pega esses camaradas, nem dá tempo para eles pensar, com a roupa que eles estão, com túnica, com tudo que eles têm, com os orgulhos deles, amarra todos, amarra, sabe por quê? Para não dar chance de eles correr, que o rei achou que eles iriam correr na fornalha. Amarra os pés e as mãos deles e lança eles do jeito que eles estão, com roupas, do jeito que está, já manda agora, eu estou mandando. A Bíblia fala, meus irmãos, que eles são levados pelos soldados. O fogo era tão forte, que só de os soldados chegarem perto para empurrar eles para a fornalha, foram mortos os soldados. De tamanha força do fogo. Para você ver como que a afronta ela é forte. Para você ver o tamanho do problema que eles estavam. Mas aqueles homens jogam, aqueles 3 homens, atados pelas mãos e pelos pés, jogam no meio da fornalha de fogo ardente.
O rei está lá, meus irmãos, vislumbrando e já pensando: a próxima vez que o próximo se levantar, que desafiar o meu Deus, que me desafiar com qualquer Deus, vai servir agora vai servir agora de testemunho para ninguém querer me afrontar. A Bíblia fala que o rei se levanta do trono espantado e chama os seus servos e fala: peraí, quantos foi que nós lançamos mesmo? Caiu mais algum lá dentro? Por quê, rei? Foi 3? Foi. Estão amarrados? Estão. Peraí, mas eu vejo aqui 4 homens caminhando no meio da fornalha, desatados, sem qualquer prejuízo. Eles estão caminhando, e tem 3, Sadraque, Mesaque, e tem mais um quarto, que o quarto homem, ele parece com um dos deuses, ele tem semelhante de deuses. Nabucodonosor, meu irmão, espantado, chega diante da fornalha, longe, porque ela está queimando ainda, e grita: Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele já muda o coisa, sabe o que ele fala? Filhos do Deus Altíssimo. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam depressa. Aleluia! Aquele quarto homem, meu irmão, era Jesus caminhando com eles. A Bíblia fala que Deus não nos abandona. Pode uma mãe se esquecer do filho que a gerou um dia? Poxa, quase impossível. Porém, mesmo que isso se aconteça, todavia eu não me esquecerei de vocês, diz o Senhor. Por isso eu mandei gravar na palma das minhas mãos o seu nome, para que eu não me esqueça da promessa que eu fiz, para que eu não me esqueça que um dia eu disse: você é o meu filho amado, você é minha filha amada. O Senhor, meu irmão, Ele tem o teu DNA, consta lá Deus no meio dele. Você tem a marca do Senhor na sua vida. Meus irmãos, eles passearam, Deus quis livrar eles da fornalha, porque eles falaram: Senhor, se o Senhor livrar, nós vamos ficar felizes, mas se Deus também não livrar, nós vamos continuar adorando a Ele. A Bíblia fala que eles passeiam no meio da fornalha. Meus irmãos, quero falar uma coisa: Deus pode nos livrar dos problemas, Deus pode nos livrar da fornalha, mas Deus também pode nos livrar na fornalha. Deus pode nos livrar no problema, é propósito dEle. A fornalha vem para nos aperfeiçoar, a fornalha vem para testar a nossa fé, para ver aonde está o nosso coração. Deus poderia livrar eles da fornalha, mas o milagre maior é quando eles passeiam no meio do fogo ardente. Aleluias. Já viu aquela frase: não sei como que eu consegui, não sei como que eu cheguei até aqui, como que eu consegui vencer? Nossa, quando eu descobri esse diagnóstico, o meu mundo caiu. Eu não achei que eu estaria aqui hoje. Quando eu tive aquela... Quando que é hoje? Peraí, quando que é? 2025? Eu cheguei. Sabe por que você chegou? Porque o Senhor continua caminhando com você na fornalha. Ele não soltou as suas mãos. Ele continua passeando. Está difícil? Ela só mostra porque é uma posição, mas não vai te atacar não. Dá a mão aqui, filho, vem, vamos passear. Está com as mãos presas, com os pés presos. Em nome do Senhor Jesus, hoje o Senhor te solta hoje, meu irmão. Cai na fornalha preso, cai na fornalha destruído, o Senhor faz você passear livre em nome de Jesus. O Senhor continua sendo Deus, e nós vamos louvar e glorificar o teu nome. O quarto homem se parece com o filho dos deuses. Servos do Deus Altíssimo, venham aqui. Nabucodonosor ficou enfurecido, bravo, arrogante, mas ele se prostrou diante do poder de Deus. A sua fidelidade, meu irmão, pode incomodar o inimigo, mas é pela sua fidelidade, pelo milagre que você tem, que você vai glorificar o nome do Senhor, amém?
Essa luta, quero declarar para você, é mais um motivo para você glorificar o nome do Senhor. Esse tratamento, essa fornalha, vai ser mais uma para que o nome do Senhor seja honrado, que o nome do Senhor seja glorificado. No final, você está pensando que vai queimar, você está pensando que vai morrer, deixa eu te falar um negócio para você, o quarto homem continua com você. No final nós vamos louvar o nome do Senhor, nós vamos bendizer o nome do Senhor. Não é o fim, meu irmão, não é o fim, não é o fim. Quem livrou Sadraque, Mesaque e Abednego foi o Senhor. Versículo 20 diz assim, 28, perdão. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou um anjo para livrar os seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei, e estavam dispostos a morrer em vez de servir a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Aleluia. Portanto, faça um decreto: se qualquer pessoa, não importando raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado ele e sua casa transformada num monte de escombros. E termina assim, para o louvor da glória de Deus: não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Quero declarar para você: não há outro Deus na sua vida capaz de te livrar, meu irmão. Não há outro Deus capaz de te livrar dessa maneira. Aleluia. Não há um Deus tão poderoso. Levante as suas mãos, meus irmãos. Você que pensa que está no meio da fornalha, eu quero declarar: não há Deus poderoso como o nosso Deus, capaz de livrar. Não há Deus poderoso como o nosso Senhor, que pode livrar a sua vida, meu irmão. Aleluia. Confie no Senhor, continue firme com a sua aliança no Senhor. Ele vai prover na sua vida, Ele vai caminhar junto com você, Ele não vai te deixar você sozinho, sozinha, não. Ele continua sendo teu Deus, Ele vai dar o livramento, meu irmão, porque não há Deus como o nosso Deus, que age dessa forma. Não há Deus que possa livrar como o nosso Deus. Ele é fiel. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração ao nosso Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir a Ele, porque Ele é digno de louvor.